Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta ultimamente, que é inteligência artificial e mais especificamente sobre como criar agentes de inteligência artificial para otimizar a operação do seu negócio. Para quem não me conhece, eu sou o Luca, eu tenho uma agência de marketing já há 2 anos, trabalho com marketing há mais de 10, já trabalhei aqui no Brasil, já trabalhei nos Estados Unidos e há 2 anos atrás eu decidi fundar a minha própria empresa. Como um empresário autônomo, um dos problemas principais que eu tenho aqui na agência são os gargalos, que são nada mais do que a falta de tempo. Eu tenho que fazer malabarismo com diversas funções, tanto na questão dos clientes, das demandas dos clientes, quanto no operacional da empresa. Então, os agentes de inteligência artificial vão me ajudar a gastar menos tempo em cada uma dessas atividades e conseguir também liberar mais tempo para fazer outras coisas. Basicamente, os agentes de inteligência artificial, eles servem para otimizar processos dentro da sua empresa. E aí podem ser vários processos. No meu caso específico de uma agência de marketing, pode ser para otimizar o comercial, quebrar objeções de potenciais clientes, pode ser para desenvolver copy, para desenvolver anúncios, design, ganchos, títulos para vídeos no YouTube, descrições, artigos para publicar em blog, enfim, várias coisas. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer antes de começar a criar os seus agentes de inteligência artificial é analisar os processos específicos da sua empresa. Porque não adianta você criar um agente generalista. Você tem que descobrir onde estão os seus gargalos e criar agentes específicos para cada um desses gargalos. E para isso você tem que ter uma noção sobre o processo como um todo. Então, por exemplo, no meu caso de uma agência de marketing, eu não vou criar um agente só para fazer copywriting, para fazer gancho, para fazer design e para fazer o roteiro do vídeo que eu vou usar no criativo. Eu vou usar um agente específico para cada uma dessas tarefas. Então, vamos começar na criação do agente. Eu vou começar a compartilhar a tela do meu computador. Então, beleza. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que para você criar agentes no ChatGPT, você precisa ter a versão paga do ChatGPT. Então, você precisa ter aquela versão Plus, que, se eu não me engano, hoje está em $20 por mês. Para quem nunca usou o ChatGPT, essa aqui é a visão geral do ChatGPT. Então, aqui você começa a escrever os seus chats, aqui você tem as conversas anteriores, o seu histórico, e aqui no Explore GPTs você vai ter os agentes. Então, o ChatGPT ele já disponibiliza alguns agentes aqui, outras pessoas criaram e elas disponibilizaram aqui para as pessoas poderem usar. E você tem agente de várias funções, então tem agentes específicos para escrita, para produtividade, para pesquisa e análise, educação, estilo de vida, programação. E você pode também pesquisar agentes que tenham mais a ver com o que você está buscando. Então, de qualquer forma, eu recomendo sempre você dar uma olhada nesses agentes que já estão prontos e que as pessoas disponibilizam. Então, agora a gente vai começar a criar o nosso agente. Então, vamos aqui em My GPTs e aqui você vai ter a opção de customizar uma versão do ChatGPT para um propósito específico. Você pode vir aqui, você basicamente vai ter 2 abas aqui, a Create e a Configure. Aqui você vai criar um agente conversando com ele. Então você vai escrever um texto, basicamente o que você quer, ele vai responder e você vai ali direcionando ele para criar o seu agente da melhor forma. Já aqui você vai conseguir dar instruções mais específicas para ele. Principalmente aqui, essa é a aba que você tem que prestar mais atenção, porque é aqui que você vai dar os comandos específicos para ele desempenhar a função com uma boa performance. Então, essa aba de instruções aqui e essa aba de Knowledge é o que você vai ter que prestar mais atenção na hora de configurar o seu agente GPT. Para usar como exemplo aqui, eu pensei em criar um agente de atendimento, ou seja, um agente de vendas que ajude a quebrar objeções dos seus clientes. Então, eu já tenho alguns scripts de vendas aqui prontos
Eu vou ver se eu consigo baixar eles. Agora que eu já criei um arquivo principal com um compilado de alguns dos scripts de vendas que eu tenho e baixei todos os outros arquivos de script de venda que eu já tinha, a gente vai começar a criação do nosso agente GPT personalizado. Primeira coisa que a gente vai fazer a gente vai fechar isso aqui, a gente não vai criar o chat por aqui agora, a gente vai abrir um novo chat e a gente vai começar por aqui. Então vamos escrever aqui, chat, vamos criar um agente especialista em quebra de objeções. Eu tenho separado diversos scripts de vendas com possíveis objeções de clientes. Analise essas objeções e me passe modelos. Aliás, analise essas objeções e quebras de objeções e me passe modelos que elas seguem. Entenda os padrões dessas quebras de objeções para depois criarmos um agente especialista. Esse modelo de prompt eu peguei na verdade de outro vídeo da Bela Franceschini. Se vocês quiserem assistir o vídeo dela, ela fala como criar um agente especialista para análise de copy, também é muito bom, mas eu adaptei esse modelo para o que a gente quer criar, que seria um agente que seja especialista em quebrar objeções de clientes. E aqui eu vou colar a inteligência, que são os scripts, as objeções e as quebras de objeções que eu separei aqui. Então é aquilo que eu falei, pessoal, quanto mais específico você fizer o agente, melhor ele vai funcionar. Então aqui a gente está fazendo um agente específico para quebra de objeção, mas você pode fazer um agente específico para a primeira mensagem, para você fazer a prospecção daquele lead. Enfim, tem várias formas que você pode fazer isso aqui. Então vamos ver o que ele vai retornar aqui. Então, ótimo material, analisando os diversos scripts que você compartilhou, podemos identificar com clareza padrões de estrutura, linguagem e lógica persuasiva que são repetidos estrategicamente para quebrar objeções comuns. Abaixo apresento os modelos comportamentais recorrentes usados nessas quebras de objeção, que servirão de base para a criação do seu agente especialista em quebra de objeções. Então, padrões de quebra de objeções, validação, mais reenquadramento do valor, usado em objeções de preço e orçamento. Estrutura valida a dúvida do cliente, entendo. Então, a pessoa fala, ela vem com uma objeção de preço, você fala, entendo, fulaninho de tal. E aí você apresenta os argumentos que vão quebrar essa objeção. Reenquadra o investimento com oportunidade ou economia no longo prazo, traz comparativo, custo de não investir pode ser maior, sugere plano alternativo ou entrada mais acessível. Exemplo padrão, entendo que o valor possa parecer alto, mas muitos dos nossos clientes que tinham essa mesma dúvida perceberam que o maior custo era continuar sem investir e seguir perdendo oportunidades. Posso te mostrar um plano mais acessível para você começar com segurança. Então isso é o exemplo clássico de uma quebra de objeção. Então a pessoa vem com a ideia de que o preço está alto, você valida ela, mas você mostra alternativas como um plano mais acessível, você coloca elementos de segurança que também fazem ela se sentir mais segura para decidir e também joga com aquilo de que esperar o momento oportuno pode significar mais gastos no longo prazo. Então,
se essa solução que você está oferecendo pode resolver o problema dela agora, por que esperar? Urgência com risco de perda, usado em vou pensar, ou talvez depois, ou preciso falar com alguém. Então, de novo, valida a necessidade, reforça o prazo curto. Isso é muito bom para quando você está oferecendo alguma coisa que tem uma oferta rápida, que tem um prazo para acabar. Posiciona o fechamento agora como proteção contra perda futura. Sugere fechamento com possibilidade de ajuste depois. Isso aqui é bom para você garantir que a pessoa feche e depois você ajusta lá de acordo com a necessidade dela. Enfim, isso aqui tá legal. Estrutura geral dos scripts eficientes. Quase todos seguem uma lógica emocional, racional e chamada para ação com os seguintes blocos. Validação empática, para você gerar conexão. Reenquadramento positivo. Aliviador ou reforça o ganho que ela vai ter com aquela solução que você está oferecendo. Exclusividade ou urgência, então um gatilho de escassez para a pessoa se sentir pressionada a fechar. Proposta de ação leve e sem fricção. Então você simplificar o próximo passo o máximo possível. Próximo passo, configurar o agente. Agora que identificamos os padrões, podemos seguir para a criação do agente especialista em quebra de objeções, estruturando um banco de respostas baseado por tipo de objeção, um mecanismo de decisão por intenção da mensagem do lead, um tom de voz adaptável, exemplo formal, consultivo ou informal, gatilhos mentais automáticos, urgência, prova social, reciprocidade e autoridade. Beleza. Então, isso aqui está muito bom. Então, agora vamos para o próximo passo. Excelente. Agora, transforme cada um desses padrões em um único prompt para criarmos um agente especialista. Tenha em mente que toda quebra de objeções deve seguir a seguinte estrutura. Então aqui você vai colocar o seu conhecimento. Então, por exemplo, se você estiver criando um agente de copywriting, você vai seguir a regra dos 4 U's, por exemplo, útil, urgente, ultra específico e único. Se você estiver criando um agente de design, você pode seguir a estrutura padrão do design, alinhamento, proximidade, contraste e repetição. Se você estiver criando um agente redator, você pode seguir a técnica da coesão, coerência e clareza. Se você estiver criando um agente que seja especialista em criar thumbnails para o YouTube, você pode pedir para ele seguir a estrutura de uma imagem que seja atraente, que seja relevante para o conteúdo do vídeo, que seja fácil de entender e que tenha um texto breve e chamativo. Então aqui ele já me deu a estrutura. Eu vou seguir a estrutura que ele me deu aqui. Então, validação empática, reenquadramento positivo, exclusividade ou urgência e proposta de ação leve e sem fricção. Eu vou seguir essa mesma estrutura que ele me deu aqui, porque eu acho que isso faz uma boa quebra de objeção. Então vamos ver o que ele retorna aqui. Perfeito, abaixo estão os prompts prontos, cada um representando um padrão específico de quebra de objeção, formatados para uso direto em um agente especialista em vendas. Todos seguem rigorosamente a estrutura que você definiu. Então, objeção, achei caro, não tenho esse dinheiro agora. Quando o cliente disser que achou caro ou que está sem dinheiro, responda validando a preocupação de forma empática. Reenquadre o valor como investimento estratégico, que evita perdas futuras ou que pode gerar retorno. Destaque uma condição especial ou vantagem disponível por tempo limitado. Por fim, propõe uma solução leve, como um plano mais acessível ou um teste inicial com baixo risco. Se o cliente falar que vai pensar, que vai decidir mais para frente ou que agora não é o momento. Quando o cliente disser que vai pensar ou adiar a decisão, responda mostrando compreensão.
Reenquadre o adiamento como um risco de perda de oportunidade ou aumento de custo futuro. Traga à tona a urgência com base em uma condição especial que está para expirar. Feche com uma proposta simples e sem compromisso, como garantir agora e ajustar depois, ou enviar um resumo direto para facilitar a decisão. Já tentei antes e não funcionou, não confio, então o problema aqui é a confiabilidade. Quando o cliente demonstrar falta de confiança ou mencionar experiências ruins anteriores, comece validando essa frustração de forma sincera. Reenquadre mostrando o diferencial da sua abordagem e que existem caminhos diferentes que podem funcionar. Use provas sociais como resultados reais de clientes ou depoimentos para gerar credibilidade. Finalize com um convite leve para mostrar esses exemplos e entender o caso dele com mais profundidade. Se for uma objeção vaga, não estou interessado, ou então já fechei com outro, ou então me manda depois. Quando o cliente parecer evasivo ou não demonstrar interesse direto, responda validando sua decisão. Reenquadre com uma pergunta investigativa que ajude a identificar o real motivo da objeção. A partir disso, mostre que existe uma condição especial que pode se encaixar melhor na realidade dele. Finalize com uma sugestão de conversa leve e direta ou com o envio de um comparativo simples para ajudar na tomada de decisão. E não tenho tempo para reunião, ou prefiro por WhatsApp, isso quando você estiver tentando marcar uma reunião. Quando o cliente alegar falta de tempo ou preferir outro canal de comunicação, valide o valor do tempo dele de forma empática. Reenquadre a reunião como algo rápido e estratégico que vai economizar tempo no futuro. Use o gatilho de urgência, destacando que a oferta tem prazo. Finalize com uma proposta leve, como um bate-papo de 10 minutos, ou continuar a conversa por texto com o envio de um resumo personalizado. Beleza. Então aqui a gente tem os prompts criados. E aí eu vou pedir para ele criar o prompt mestre, ou seja, o prompt final. Cria o prompt mestre do agente, deixando espaço para a pessoa enviar as informações sobre o negócio dela, as mensagens trocadas com o cliente e o contexto da negociação. Não se esqueça de pedir as informações para a pessoa dentro do prompt. Vamos ver o que ele retorna aqui. Então esse vai ser o nosso prompt mestre, agente especialista em quebra de objeções. Você está falando com a gente especialista em vendas, treinado para quebrar objeções com empatia, estratégia e foco no fechamento. Para te ajudar da melhor forma, me envie as seguintes informações: resumo do seu negócio, explique brevemente o que você vende, qual o seu diferencial e para quem é o seu serviço ou produto. Contexto da negociação: qual foi o estágio da conversa? O cliente respondeu a um anúncio, foi uma prospecção ativa, uma conversa antiga que voltou? Mensagem do cliente com objeção: copie e cole aqui a última mensagem que o cliente enviou, a que contém a objeção ou dúvida. Existe alguma condição especial em vigor? Por exemplo, desconto, bônus, parcelamento facilitado, prazo de fechamento. E aqui ele dá o exemplo do preenchimento. Eu vendo gestão de tráfego pago para pequenos negócios. Meu diferencial é o acompanhamento semanal e otimização constante. O cliente veio de um anúncio no Instagram e pediu mais informações. Achei legal, mas ainda está um pouco caro para mim nesse momento. Essa seria a mensagem que o cliente mandou. Estou com uma condição especial de 20% de desconto para fechamentos até sexta-feira. Assim que você enviar essas informações, vou gerar uma resposta personalizada seguindo essa estrutura. Validação empática, gera conexão, reenquadramento positivo, aliviador ou reforça ganho, exclusividade ou urgência, gatilho de escassez, proposta de ação leve e sem fricção, simplifica o próximo passo. Me envie os dados acima e vamos transformar a subjeção em oportunidade de venda. Então aqui o prompt já está criado. Então eu vou basicamente copiar isso aqui e colar lá no criador de agentes. Então, configurar aqui nas instruções. Então, colei aqui,
o nome desse agente vai ser quebra de objeções. Uma descrição: o agente perfeito para quebrar as objeções dos seus clientes e vender mais. Aqui vamos botar uma imagem do Dali mesmo, para iniciar a conversa. Bora vender. E aqui você pode ver que ele vai atualizando em tempo real. Aqui eu poderia fazer o upload desses arquivos aqui. São muitos arquivos, então eu não sei se ele vai permitir que eu faça o upload de todos eles, mas vamos tentar. Eu acho que não foi. Deixa eu ver se eu consigo um foi. Eu acho que chegou no limite aqui. Então eu consegui adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 arquivos. De qualquer forma já tá bom. Aqui vocês podem escolher as capacidades dele. Então, de procurar na internet, Canvas, não sei o que é, de gerar imagem e de interpretar dados e fazer análise de dados. Então eu vou habilitar aqui, criar uma ação. Aqui você tem opções mais específicas para quem trabalha com código e tal. Como eu não sou programador, eu não vou mexer nisso. Então basicamente aqui a configuração está pronto. Vamos criar aqui, e aqui você pode escolher deixar só para você, qualquer pessoa com link, ou então compartilhar naquela loja lá do ChatGPT. Eu vou deixar aqui para só pessoas com link. Salvar. Como tem muita informação, muitos arquivos que eu fiz o upload lá, ele acaba que demora um pouco, mas ele já foi aqui. Então vamos ver aqui. View GPT. Então, quebra de objeções. By Lucas Suassuna de Carvalho, o agente perfeito para quebrar as objeções dos seus clientes e vender mais. Então eu clico aqui no Bora Vender. E aí ele vai, bora sim. Mas para montar a resposta matadora, eu preciso dessas informações básicas primeiro. Então, resumo do seu negócio. O que você vende, para quem é e qual o diferencial. Então, somos uma agência de marketing full service e vendemos serviços de social media, tráfego pago, criação de sites e desenvolvimento de identidades visuais. Somos uma empresa B2B e buscamos outros empresários que queiram otimizar o marketing de seus negócios, melhorar sua visibilidade online e vender mais. Nosso diferencial é que, por sermos um time pequeno, não temos processos burocráticos e conseguimos focar no atendimento rápido e de qualidade. Contexto da negociação. O lead veio de onde? O lead veio de um anúncio do Instagram. 3.
Qual foi a última coisa que ele disse e que representa a dúvida ou barreira? Ele disse que gostou da oferta, porém no momento não tem condições financeiras para investir. Tem alguma condição especial rolando? Que eu vou colocar não, só para dificultar o trabalho dele. Então isso aqui, pessoal, eu peguei da minha experiência de leads que chegam para mim através dos anúncios e tal. O que mais chega é pessoa que gosta da oferta, gosta do serviço e tal, mas não pode investir agora. Então foi o que eu peguei aqui da minha experiência. Então vou mandar para ele para ver o que ele retorna pra gente como quebra de objeção. Perfeito, com base no seu cenário aqui vai uma resposta estratégica, empática e com foco em quebrar a objeção de preço, mesmo sem uma condição especial ativa. Olá, aí o nome do cliente, tudo bem? Super entendo sua situação e é muito válido ser cuidadoso com os investimentos, ainda mais quando cada real conta no dia a dia do negócio. Mas sabe o que é interessante? Justamente nesses momentos, ter um marketing estratégico pode ser o diferencial entre manter a rotina e dar um salto nos resultados. Nosso time trabalha de forma enxuta e personalizada, então conseguimos adaptar soluções conforme o momento de cada cliente, sem pacotes engessados ou custos desnecessários. Se quiser, podemos marcar um bate-papo rápido, sem compromisso, só para eu entender melhor sua realidade atual e ver o que é possível fazer por você agora. Tem horários e aí ele pede para você sugerir dias e horários, qual seria melhor para a gente conversar. Se quiser, posso adaptar esse texto para WhatsApp, e-mail ou DM no Instagram. Quer que eu formate para algum canal específico? Então vamos pedir para ele formatar para o WhatsApp. Por favor, formate a mensagem acima para o WhatsApp. Claro, aqui está a versão adaptada para o WhatsApp, mantendo o tom empático e direto. Oi, nome do cliente, tudo bem? Vi sua mensagem e super entendo. Realmente nem sempre é fácil investir, principalmente com tantos custos no dia a dia do negócio. Mas sabe o que percebo com muitos clientes? Justamente nos momentos mais desafiadores, um marketing estratégico pode ser o que faz a diferença para atrair mais clientes e melhorar o faturamento. Aqui na agência, como somos um time mais enxuto, conseguimos montar soluções personalizadas, sem pacotes engessados e focando no que realmente pode ajudar o seu negócio agora. Que tal um bate-papo rápido, sem compromisso, só para entender melhor a sua situação e ver o que dá para fazer. Tem horários disponíveis em dia e horário, qual funciona melhor para você. Então aqui você já tem exatamente a mensagem que você só vai ter que preencher essas lacunas aqui para mandar para o cliente e fazer a quebra de objeção. Então isso aqui é muito bom porque primeiro vai salvar um tempo precioso para você no gerenciamento do seu negócio e depois você vai poder mandar para o seu time comercial, para os seus vendedores e você não vai precisar mais se preocupar com aquele vendedor que não performa bem. Você já vai ter aqui o modelo pronto para você colocar as informações que você precisa e ele já vai te retornar o prompt a mensagem para você mandar para o seu cliente e fazer a quebra de objeções. E isso é só um dos agentes que você pode criar. Como eu falei, existem infinitas oportunidades aqui dentro do ChatGPT e com outras inteligências artificiais. Você pode criar vários agentes. De novo, é sempre bom você criar agentes com funções específicas, porque dessa forma eles vão funcionar melhor. E aí você consegue economizar tempo, dinheiro e manter a performance da sua empresa lá no alto. Se você quiser que eu disponibilize esse agente GPT para você, comenta aqui embaixo agente GPT que eu vou mandar o link e só saiba que você vai precisar da versão paga do ChatGPT para usar. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no canal.